Pedrinho! Não acredito! Lucas! Gente, eu tô com uma saudade de vocês não têm noção. Muito. Ai! Faz tempo que você não aparece, hein, menino? Você também, né, Lucas? Os dois sujões. E aí, estamos bem? O Lucas tá sem áudio. Lá voltou. Bora. Lucas Gracioso tá entrando. Nossa! Bora! Pedro, faz tempo que você não aparece. A gente está no finalzinho da apostila 3, tá? A gente está na página... Ó, galera, página 717. Todo mundo. Quer dizer, 719, né? Porque eu já expliquei essa matéria, mas vamos rever, tá bom? Vamos dar uma revisadinha rápida. Bora compartilhar a tela. A gente está aqui. Bom, a gente está estudando energia interna de um gás. A variação da energia interna de um gás. Lembram disso? Aí a gente estava estudando. Nossa, foi tão rápido na aula passada que foi assim, pum! Foi assim, meio cuspido na cara de vocês a matéria. Então, vamos dar uma revisada em alguns pontos importantes. Opa! Que quando a gente tem uma transformação gasosa, vão mudar as variáveis pressão, volume e temperatura do estado A para o estado B. Repare o seguinte aqui, as partículas estão confinadas num pequeno espaço, né? Aqui tem um número de mols, que é o mesmo número de mols que tem aqui, não aumenta o número de mols, porque a quantidade de partículas é a mesma. O que altera é o espaço de confinamento, a pressão entre as partículas e a temperatura dentro do recipiente, tá? Porque ocorreu um aquecimento. Então, normalmente, quando ocorre uma expansão gasosa, é porque ocorreu um aquecimento. Quando ocorre uma compressão gasosa, ocorre um resfriamento, tá? Aqui as unidades principais que a gente vai usar, da unidade do SI Pascal, unidade usual que vocês estão acostumados em química é ATM, transformação 1 ATM igual a 1, aproximadamente 1 vezes a quinta Pascal, porque aqui é 1,025, 1,0 alguma coisa, que eu não lembro agora, tá? Volume, metro cúbico, é dado em litro. Na transformação, você vai lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Kelvin, e a escala usual graus Celsius, você vai usar temperatura em Kelvin, que é graus Celsius mais 273, tá? Esta aqui é a equação geral dos gases que vocês aprenderam com alguém aí, que eu não sei quem foi, o professor de química de vocês. Pode ter sido o Armando, pode ter sido o Pedro, pode ter sido a Mariana, qualquer um deles, né? Então, pressão do ponto... Não, pressão na situação A, vezes o volume na situação A, dividido pela temperatura na situação A, é igual à pressão na situação B, vezes o volume na situação B, dividido pela temperatura na situação B. A equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tá? A equação geral, a constante geral dos gases em ATM, você vai usar 0,082. No sistema internacional, Joule, você vai usar 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Se for no limites de HG, você vai usar 62,3. Mas aí depende do exercício. Você vai ter que olhar a pressão para saber qual deles você vai usar. Se a pressão tiver em Joule, você vai usar 8,31. Se a pressão tiver em ATM, você vai usar 0,82. Ok.
Se a pressão tiver em milímetros de Hg, você vai usar 62,3, tá bom, gente? Que mais? Esta fórmula aqui, cadê? Esta aqui, gente, é muito importante, tá? Esse aqui vocês vão usar quando estiver trabalhando com gás monatômico. Este aqui você vai usar quando estiver trabalhando com gás diatômico, tá? Lembre-se que nRT igual a PV, então aqui pode trocar por PV, aqui ele trocou. Então, e aqui você tem a variação da temperatura, certo? Temperatura inicial, final menos a inicial. Bom, isso aqui é mega importante. Opa, esqueci que tem que apagar. Nós temos 3 tipos de transformações que podem ocorrer: pressão constante, volume constante e temperatura constante. Quando for a pressão constante, você tem uma transformação isobárica. Então, aqui nós vamos ter expansão, a variação da energia interna é positiva, e na compressão, a variação da energia interna é negativa. Quando a gente fala expansão, significa que aqui teve aumento de temperatura. Na compressão, teve diminuição de temperatura, porque o ΔU tem a ver diretamente com a temperatura, tá? Isométrica, volume constante, pressão dividido pela temperatura, na situação A, é igual a pressão dividido pela temperatura na situação B. Então, aqui, se a pressão aumenta, significa que a variação da energia interna aumenta. Se a pressão diminui, a variação da energia interna diminui. Agora, o volume é constante, tá? Isotérmica. Pressão vezes volume, situação A, igual a pressão vezes volume na situação B. Como é a temperatura constante, não tem variação da energia interna, o ΔU é igual a 0. Tá joia aqui? Gráficos importantes. Toda vez que você for olhar um gráfico, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Sim, tem que tomar cuidado com o seguinte. Com o eixo na vertical. Se aqui tiver V ou P. Se tiver V, a pressão constante, vai ser uma reta assim, isobárica. Se for pressão constante, se for pressão em relação ao volume, vai ser desse jeito. E aqui, ó, você vai ter, eu queria desenhar, aqui você vai ter uma isoterma e aqui você vai ter outra isoterma. Então, no ponto 1, você vai ter uma isoterma, porque tem uma temperatura, e no ponto 2 você vai ter outra isoterma, porque tem outra temperatura, tá? Significa ter um desse no ponto 1 e um desse no ponto 2, tá bom? Transformação isobárica, isotérmica aqui, ó, tá? Temperatura aumenta para cá, então aqui é menor temperatura e aqui é maior temperatura. Então, quando essa curva que está no ponto C aqui, essa curva C mostra que no ponto 1 e no ponto 2 eu tenho a mesma temperatura, certo? E aqui, ó, isométrica, o volume é constante, mas a pressão aqui aumenta. Tem que olhar sempre o eixo, tá? A pressão em relação à temperatura, pressão em relação ao volume. Tem que olhar os dois eixos, tá, gente? Aqui também esqueci de falar. Tem que olhar o eixo vertical e o eixo horizontal. Quem em relação a quem? Para você poder ler os gráficos e fazer análise dos gráficos. Então, vamos ler aqui o próximo exercício. PUC, adaptada. Um gás monatômico. Então, a gente vai usar o ΔU igual a 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. Tá bom? Aqui nós vamos ter o seguinte. Um gás monatômico submetido a uma pressão de 1 atm possui um volume de 1.000 centímetros cúbicos quando sua temperatura é de 300 Kelvin. Após sofrer uma expansão isobárica, o que quer dizer expansão isobárica? A pressão é a mesma, mas o volume vai o quê? Vai mudar, tá? O seu volume é aumentado para 300% do valor inicial. Olha, aumentou 3 vezes o que tinha. Então, se no começo tinha isso, no final vai ter 3 vezes isso aqui. Não esquece que tem que transformar isso aqui em metro cúbico, tá, gente?
Tem que transformar em metro cúbico, tá bom? E tem que transformar em metro cúbico. Então, bora lá. Ai, na transformação determina a variação da energia interna do gás em joules. E aí, quem sabe fazer isso? Tem gente. Quem sabe fazer isso? Eu vou escrever na outra tela, porque aquela hora com o mouse foi horrível. Gente, como é muito ruim escrever com mouse. Jesus amado. Não, a letra ficou horrorosa. Vocês viram, né? Eu estava escrevendo com mouse e estava horrível. Eu vou compartilhar uma tela, uma página em branco do Word. Bom, primeiro tem que compartilhar, né? Senão não vai dar certo. Ai, meu Deus. Cadê a página em branco? Aqui. Compartilhar uma página em branco, porque eu prefiro mil vezes escrever no Word. Vocês devem ter percebido, né? A pessoa aqui não tem destreza na página em branco. O mouse? Então vamos lá. Primeira coisa. O que a gente vai fazer aqui? Vamos inserir uma equação. Ok. Qual fórmula? Bom, primeira coisa, vocês lembram que o gás é monatômico. Então a gente vai usar ΔU igual. 3 meios. Opa! Eita! 3 meios. O dedo escorregou, fugiu, tá, gente? Perdão aí. 3 meios de N R delta T. Mas também pode ser 3 meios de quem? P vezes V. Pode ser essa aqui também. Ah, pera. Faltou um negócio aqui. Delta V. Tá? O que a gente tem que levar em consideração agora? Que a pressão... Opa. Que a pressão é igual a 1 atm, certo? Que é aproximadamente... não. Pois é. Melhor usar esse aqui, que esse aqui tem mais recursos. Então, é igual a 1 atm aproximadamente 1 vezes 10 a quinta, certo? Newton vezes Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. E também tem que lembrar que o volume inicial é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? O volume final é igual a 3 vezes o volume inicial. Então, é igual a 3 vezes
10 menos 3 metro cúbico. Tá bom? E aí, nós vamos aplicar nessa fórmula aqui, tá bom? Meu nariz está coçando, meu Deus. Então, bora lá. Delta U igual 3 meios Nossa, não gostei desse símbolo. Vou botar esse. Vezes. Aqui, eu vou fazer assim, tá? 3 menos 1, tá? Que é este aqui, menos o 1 que tá escondido aqui. Tá bom? E aqui, eu vou escrever 10 menos 3, tá bom? Aí, você já deve ter percebido que aqui vai dar 2. Simplifica com esse aqui, né? Ai, faltou pressão. Meu Deus. Faltou pressão. Quanto que vale a pressão? 1 vezes... A pessoa aqui esqueceu da pressão. Como é que pode? 10 a quinta. Desculpa aí, tô lesada das ideias. Ó, aqui vai dar 2. 2 simplifica com esse 2. 10 a menos 3 com 10 a quinta. Isso aqui é igual a 300 joules de energia. Deu para entender, gente? Pessoal, bom dia. Presta atenção. O que eu fiz aqui, ó? Ó, presta atenção. Aqui, eu vou simplificar com esse aqui. Porque essa conta aqui vai dar 2. Vai dar 2, ó. Essa diferença vai dar 2. Então, esse divide com esse, sobra 3. Sobra 3. 10 a mais 5 com 10 a menos 3 a 10 a segunda. Então, vai dar 3 vezes 10 a segunda, que 300 joules. Deu para entender? Gente, então, a alternativa correta é a C. Nossa, só a Eloá que me responde. Crendos, mas ninguém responde. Foi aí, gente? Então tá, descompartilhando a tela. Quem bobeou, bobeou. Printou? Ótimo. Printou. Gente, é o seguinte. Terminamos a apostila 3. As duas frentes, não acredito que a gente terminou. É o seguinte. Feliz da vida, né? Agora a gente vai entrar na apostila 4. Certo? Então, nas transformações gasosas, a gente tem que lembrar que tipo de transformação é, se é isobárica, isotérmica ou isométrica. O que é constante em cada tipo de transformação? Por quê? Porque na aula 23 da apostila 4, tem algumas considerações importantes em relação à expansão gasosa. Que quando ocorre expansão gasosa, significa que tem trabalho. Tem trabalho. Significa que as partículas fazem trabalho
Então, quando ocorre uma expansão gasosa, certo? Quando ocorre uma expansão gasosa, significa que o gás está realizando trabalho, porque abriu o espaço. A partícula se agitou, bateu aqui, bateu ali, uma bateu na outra, aumentou a energia interna, elas foram empurrando o pistão, tá? Quando elas conseguem fazer isso e ocorre a expansão gasosa, significa que aumenta o volume. Se aumenta o volume, tá certo? Significa que o gás sofreu expansão gasosa e teve trabalho. E aumentou a temperatura do trem. Se aumentou a temperatura do trem, aumentou a energia interna do trem, certo? Aí, credo, que óculos sujo. Aí, nós vamos ter o seguinte, e se você para de fornecer calor no sistema, né? Ela começa a perder calor para o meio externo. E se ela começa a perder calor para o meio externo, as partículas vão começar a ficar menos agitadas. Antes ela estava assim, ó. Elas começam a ficar assim. Bem devagar. Aí a quantidade de choque entre elas diminui. Se a quantidade de choque entre elas diminui, significa que a energia interna diminui. Se a energia interna diminui, significa que a temperatura lá dentro está diminuindo. Se a temperatura lá dentro está diminuindo, significa que a pressão também está diminuindo. E aí, a parte externa tem a pressão maior que a pressão interna. Nossa, o vídeo realmente ficou bom. Aí, como a pressão externa é melhor do que a pressão interna, ocorre uma coisa chamada decompressão. Aí o meio faz trabalho sobre o gás, tá bom? Vou compartilhar outra tela. Aqui é tudo doido. Um homem vendendo alguma coisa lá fora. Bom, aqui, ó. Na transformação isobárica aqui, ó, aumentou o volume, tem trabalho. Agora, presta atenção. Esta fórmula aqui, não sei se dá para ver, essa aqui é uma fórmula muito importante. Pinta ela, tá? Esta fórmula aqui é para calcular o trabalho realizado pelo gás quando você tem um problema e você tem o valor da pressão. Você sabe o valor da pressão e do volume final inicial. Então, essa fórmula aqui é mega importante, tá? Aí, se você tiver o gráfico, presta atenção, ó, pressão em relação ao volume, tá? Quando você calcular a área desta figura aqui, que é um retângulo ou um quadrado, base vezes altura, você também calcula o trabalho realizado pelo gás. Porque, ó, se você for pensar aqui, ó, ΔV, ó, esse menos esse é a mesma coisa que isso aqui, ó. Significa que isso que está aqui dentro, esse parênteses, a gente chama de quem? De ΔV, que é volume do ponto B menos o volume do ponto A. Ó, aqui, ó, volume do ponto B menos o volume do ponto A. Vezes quem? A pressão constante. Então, escreve aí no gráfico, escreve aqui, ó. Quando vai de A para B, você tem uma expansão gasosa. Quando você vai de B para A, você tem uma compressão gasosa. Tá certo? Agora presta atenção. Unidades, pressão, Newton por metro quadrado, volume sempre em metro cúbico. Se não tiver, você precisa transformar. Tá certo? Por isso que 1 centímetro cúbico é 10 a menos 3 metros cúbicos. 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Certo? Trabalho vai ser sempre em joule, porque você vai estar multiplicando Newton por metro quadrado dividido por metro cúbico. Newton vezes metro é joule, tá? Agora, presta atenção. E se por um acaso a pressão aqui, ó, tá vendo a pressão aqui? A pressão está variando. E aqui o volume aumentou. Então, nesse caso, se você vai calcular o trabalho da força da pressão,
usando a área desse gráfico aqui. Então, você vai fazer de conta que isso aqui é uma coisa reta, tá? Aqui é base menor, base maior, vezes a altura dividido por 2. Você vai usar aqui a área do trapézio. Tá dando para entender, galera? Repetindo, base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Você vai calcular por aqui, tá? Então, aqui, ó, presta atenção. Expansão. Ocorre variação de volume positivo, o trabalho é positivo. O gás transfere energia mecânica ao meio. Isso é muito importante. Compressão. Diminuição de volume, o trabalho é negativo, o gás recebe energia mecânica do meio. Isovolumétrico ou isométrico. A variação da energia, quer dizer, a variação do volume é igual a zero, porque não tem aumento de volume. Se não tem aumento de volume, não tem trabalho. Se não tem trabalho, o gás não troca energia mecânica com o meio. Essas três coisas aqui são hiper mega importantes, tá? Expansão e compressão ocorre na transformação gasosa. Pode ocorrer na isotérmica e na isobárica, tá? Porque se você for olhar aqui, você tem uma pressão no ponto A, uma pressão no ponto B. Aqui, ó, você tem temperaturas diferentes no ponto A e no ponto B. Você tem temperaturas diferentes. Mas como você tem o gráfico da pressão em relação ao volume, para você calcular o trabalho da força de pressão, você tem que usar a área do trapézio para fazer esse cálculo. Tá dando para entender, gente? Pessoal, responde no chat. Muito bem, Pedrinho. Deu para entender todo mundo? Ok. Agora vocês vão fazer o seguinte. Opa, vamos para o exercício aqui, tá? Vamos ler o exercício 2. A gente tem 8 minutos, então dá tempo de fazer. Pelo menos eu acho que dá tempo de começar, tá bom? Então vamos lá, gente. Opa. Em um recipiente cilíndrico, tá? Então, primeira coisa, vamos marcar as coisas importantes aqui. No recipiente cilíndrico, ó, 0,25 mol de um gás. Quem é esse troço aqui? Quem é? Quem falou que é esse? Acertou, é o N. Encontra-se no estado termodinâmico A, por meio de troca de energia, o gás evolui a outro estado B. O diagrama a seguir mostra a transformação de A para B. Tá, eu vou limpar aqui o desenho, porque senão... Presta atenção. Tá vendo o pistão aqui? Quando estava no estado A, você tinha um volume. Quando você foi para o estado B, o volume fez o quê? Aumentou. Olha lá. Foi de 2,5 litros para 7,5 litros. Não esquece que tem que transformar em metro cúbico. Então, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Repetindo, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? E 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Acho que eu falei errado anteriormente. Tá bom? Agora, presta atenção. No ponto A temperatura é 300 Kelvin. No ponto B, a temperatura é 900 Kelvin. Ou seja, a temperatura aumentou, tá? Então, se aumentou a temperatura, aumentou o volume, o gás realizou trabalho, tá certo? Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ah lá, considerando que a constante universal dos gases seja... Perfeito, seja
Nossa. Seja isso aqui, 8. Então, vocês aprenderam na aula que vale 8,31. Ele está arredondando para 8, para facilitar a conta de vocês, tá bom? Ele quer saber qual é a quantidade de energia mecânica. Então, o que ele quer? Ele quer o trabalho realizado, tá? Indo do ponto A para o ponto B, tá certo? Tá? E aí, aqui, a gente vai precisar calcular o trabalho do gás, tá certo? Como você tem volume e temperatura, se fosse volume e pressão, você ia calcular a área desse negócio aqui. Como não é pressão e volume, você vai ter que descobrir primeiro a pressão para depois calcular a energia, o trabalho. Deu para entender o que precisa fazer aqui? Então, primeiro, você vai ter que fazer o seguinte. Folha em branco, folha em branco. Será que é isso? Não, eu acho que é esse. É que eu tô com um monte de página em branco. Até descobrir qual é. Oxi. Tá. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que calcular a pressão. Tá bom? Que fórmula que você vai usar para calcular a pressão? Q vezes V igual N vezes R vezes delta T. Você vai usar este. Opa, delta nada. Temperatura no ponto A. Ah, meu Deus. Piscaca. Não ri não. Temperatura no ponto A. Tá? Tá certo? Você precisa saber qual é a temperatura no ponto A. Depois que você calcular isso, você vem aqui. Ai, inserir fórmula de novo. Tá bom. Esse. Trabalho. Nossa. Trabalho da força. Jesus amado. Do gás. Tá certo? De A para B é igual a pressão vezes volume de B menos... Ai, fazer um negócio direito, né? Volume de B menos volume de A. Opa, errei. E fecho parênteses. Deu para entender o que é para fazer? Primeiro, tu vai calcular a pressão no ponto A. Depois que você calcular a pressão no ponto A, tu vai pegar a fórmula do trabalho da força do gás, certo? E tem um acento aqui. Você vai calcular usando essa fórmula aqui, tá bom, gente? Tá certo? Tá?
Deu para entender? Ó, presta atenção. Vocês têm uma missão comigo. Eu abri o microfone, só do Pedro que tá aberto, não acredito. Oi, Pedro, só você que vai falar comigo pelos vistos. Ninguém mais quer falar comigo? É o seguinte, vocês vão ter que resolver o exercício 1, 2 desta aula. Semana que vem a gente corrige, pode ser? Oi. Pode ser, gente? Sim, prof. Ah, até que enfim alguém me respondeu. Muito bem, dona Eloá. Gente, o que acontece com vocês, hein? Ó, se cuidem, tá? Tá bom? Até semana que vem. Beijo no coração de vocês. Tchau, Tchau. prof. Tchau. Tô com muita saudade, viu? Também, prof. Queremos que volte logo às aulas. Beijo, 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 beijo.